Em 31 de outubro de 2008, uma adolescente de 16 anos desapareceu. Annie McCann não foi à escola nesse dia, não entrou em contato com ninguém e deixou um bilhete pedindo para que não a procurassem. Menos de 48 horas depois, uma terrível descoberta foi feita. Uma descoberta que mudou a vida de uma família para sempre. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Annie McCann. Um caso, pessoal, muito triste e cheio de mistério. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que uma das minhas fontes de pesquisa para esse caso foi o podcast Detetive do Sofá. É um podcast bem bacana, pessoal, e eu recomendo para vocês. Eles estão lá no Spotify. No mais é isso, e você já sabe, né? Se gostar do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Annie McCann nasceu no dia 5 de janeiro de 1992. Na época dos fatos, ela tinha 16 anos, estava no ensino médio e morava na cidade de Alexandria. Alexandria é uma cidade com um pouco mais de 150 mil habitantes, localizada no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Annie vivia com seu pai, Daniel McCann, mais conhecido como Dan, e sua mãe, Mary Jane. Ela tinha um irmão mais velho chamado Sam, que já não morava mais com a família. Sam estava fazendo faculdade em Nova York. Annie adorava desenhar e fazia isso muito bem. Ela gostava principalmente de desenhar temas religiosos, como crucifixos e igrejas, além de fazer desenhos do cachorro da família, chamado Breezy Max, a quem adorava. A família McCann era católica devota, e Annie ia à missa todos os dias, antes de ir para a escola. Segundo seus professores, ela era uma ótima aluna. Ela jogava basquete no time da escola, e seus pais a descreviam como uma menina engraçada e cheia de personalidade. Annie era bastante protegida pelos pais, que a monitoravam rigorosamente. Eles haviam permitido, há pouco tempo, que ela criasse uma conta no Facebook, com a condição de que tivessem a senha e pudessem acessar o perfil dela quando quisessem. Lembrando que isso tudo aconteceu em 2008. O Facebook havia sido criado 4 anos antes. Estava no auge e acabava de se tornar a maior rede social do planeta. Então, nessa época, todo mundo estava no Facebook. Annie foi descrita por seus colegas de escola como uma menina muito introvertida e solitária. Um garoto que estudou com ela disse que Annie sempre tinha um sorriso fofo no rosto. Mesmo sendo introvertida, Annie não era uma pessoa antipática que evitava os outros. Ela apenas era muito tímida. Annie costumava passar a maior parte do tempo em casa e tinha poucos amigos. Ela também era considerada uma menina bastante ingênua, que não sabia muita coisa sobre o mundo. Na época, Annie tinha acabado de tirar a carteira de motorista, e algum tempo depois, seus pais permitiram que ela usasse o carro da família para ir e voltar da escola. Seus pais disseram que Annie não sabia usar um telefone celular direito. Na época, os celulares não eram tão evoluídos como os de hoje, e praticamente a única função que tinham era fazer ligações. Mesmo assim, Annie não sabia usá-los corretamente. Eles também disseram que Annie quase sempre se perdia quando estava dirigindo, até mesmo no trajeto simples de ida e volta da escola. Ela havia furado as orelhas recentemente para usar brincos e estava tratando os furos com um spray anestésico da marca Bactine. Em 31 de outubro de 2008, o pai de Annie, Dan McCann, saiu para trabalhar. Ele era gerente na TSA em Washington. Antes de sair de casa, Dan foi até o quarto de Annie para saber como ela estava. Ele viu o formato do corpo dela embaixo das cobertas e pensou que ela estivesse dormindo. Isso foi um pouco antes das 6 da manhã. A mãe de Annie, Mary Jane, ex-funcionária de TI da Casa Branca, havia largado a carreira para ser dona de casa e, naquele dia, estava a caminho do norte do estado de Nova York para visitar o filho mais velho do casal na faculdade. Annie sempre ligava para os pais quando chegava da escola para avisar que estava de volta, mas nesse dia ela não ligou. A mãe achou muito estranho que Annie não tivesse entrado em contato. Ela então ligou para o celular da filha e para o telefone fixo de casa várias vezes,
mas Annie não atendeu. Como Mary não conseguiu contato com a filha ligando diretamente para ela, decidiu ligar para um vizinho e perguntar se o carro da família estava na garagem. O vizinho verificou a casa e disse que não havia nem sinal da menina nem do carro. Mary Jane, então, ligou imediatamente para o marido. Ele correu para casa e assim que entrou, o telefone fixo estava tocando. Dan atendeu e a ligação era da escola de Annie, avisando que ela não tinha aparecido nas aulas naquele dia. Dan então chamou a polícia e Mary Jane, que tinha acabado de chegar a Nova York, pegou o filho Sam e dirigiu por 6 horas de volta para Virgínia. O policial que chegou à casa da família McCann não estava muito preocupado, pois na cabeça dele, como Annie era uma adolescente, ela apenas havia matado aula para ir a algum lugar sem que os pais soubessem. Além disso, não havia nenhuma evidência que indicasse que algum crime tivesse acontecido ali. Não haviam sinais de arrombamento e nem de luta na casa. Em um primeiro momento, também não foi notado a falta de nenhum objeto, mas, mesmo assim, os pais de Annie estavam desesperados. Afinal, era a filha deles que estava desaparecida. Após uma breve busca na residência, um bilhete, supostamente escrito por Annie, foi encontrado no quarto dela. O bilhete dizia o seguinte: "Esta manhã, eu ia tirar a minha própria vida, mas percebi que posso recomeçar. Não quero ajuda e não estou mais com medo. Se vocês realmente me amam, vão me deixar ir. Estou comprando uma passagem de avião para bem longe daqui e imploro, por favor, não me procurem. Vocês vão pensar que estou em apuros e seus instintos vão entrar em ação. Mas por favor, não façam isso. Por favor, deixem-me viver a minha vida em paz, em liberdade. Sei que sou muito jovem, mas preciso disso. Eu amo muito vocês e espero que também me amem e me conheçam bem o suficiente para me deixar ir. Só saibam que, pela primeira vez na minha vida, serei feliz. Amo a vida e estou pronta para viver. Espero que isso seja um adeus por enquanto. Por favor, me deixem ser livre. Eu terei cuidado." Além desse bilhete encontrado no quarto de Annie, os McCann descobriram que a filha havia levado consigo $1.000 em dinheiro, todas as suas roupas favoritas, algumas joias dela e da família, que ela gostava muito, e uma caixa do seu cereal preferido. Nada no bilhete fazia menção de para onde Annie tinha ido. Ela provavelmente se arrumou depois que os pais saíram de casa, arrumou suas coisas, escreveu o bilhete e foi embora com o veículo da família. No dia seguinte, o paradeiro de Annie McCann continuava um completo mistério. Então, em 2 de novembro de 2008, menos de 48 horas depois de Annie ser dada como desaparecida, o detetive de homicídios Sean Jones, do Departamento de Polícia de Baltimore, respondeu a uma chamada no projeto habitacional Perkins Homes. Esse local ficava a mais de 80 quilômetros da casa da família McCann. Um homem que estava tirando o lixo encontrou o corpo de uma adolescente branca atrás de uma das caçambas do local. Não havia causa aparente de morte nem sinais visíveis de trauma no corpo da adolescente. Enquanto vasculhava a área, Sean Jones encontrou uma mochila preta próxima ao corpo. Ele abriu a mochila e encontrou um passe escolar do condado de Fairfax e a carteira de motorista com o nome Annie McCann. Nesse ponto, a identidade do corpo não era mais um mistério, e o detetive Sean Jones dirigiu pessoalmente até Alexandria, na Virgínia, para dar a notícia aos pais de Annie. Os pais ficaram confusos e chocados. As investigações do caso ficaram sob a responsabilidade do Departamento de Polícia de Baltimore, no estado de Maryland, já que o corpo foi encontrado lá. Annie não conhecia ninguém em Baltimore e, segundo seus pais, ela mal conseguia ir de casa para a escola e voltar sem se perder. Então, o que Annie estava fazendo lá? Na caçamba de lixo, junto ao corpo da garota, foi encontrado um frasco de Bactine vazio. Annie estava usando Bactine em spray diariamente na orelha, que, como vocês sabem, ela tinha furado recentemente. A polícia examinou cuidadosamente o frasco e notou algo estranho. A tampa, que não era de rosca, mas sim de pressão, havia sido arrancada com um esforço considerável. O DNA de Annie foi encontrado na borda aberta do frasco, e esse DNA era proveniente da saliva dela. O que é estranho
é que não havia nenhuma digital de Anne no frasco. Ou seja, tudo indicava que Anne tinha colocado a boca na tampa do frasco, mas sem tocar nele com as mãos. Só que, se ela queria abrir o frasco, seria impossível fazer isso apenas com a boca. Alguns dias depois, a polícia encontrou o Volvo branco, que era o veículo da família de Anne e que ela havia utilizado para fugir de casa. O carro estava abandonado em um posto de combustível de Baltimore. Ao fazerem uma perícia no veículo, a polícia encontrou uma impressão digital que não correspondia à de Anne. Essa impressão digital foi colocada no banco de dados da polícia, e com isso conseguiram chegar ao dono dela. Tratava-se de Darnell Kinlaw. Os policiais foram atrás de Darnell e o levaram para interrogatório. Durante seu interrogatório, Darnell afirmou que ele e alguns amigos haviam encontrado o carro no projeto habitacional Perkins Homes, com o corpo de Anne dentro, de bruços no banco de trás. Ele também declarou que a menina já estava morta e que ele e os amigos queriam apenas usar o carro para passear um pouco. Então, eles jogaram o corpo de Anne atrás da caçamba de lixo onde ela foi encontrada e saíram para dar uma volta no veículo. Apesar dessa história parecer muito esquisita, a polícia não tinha nenhuma evidência física que ligasse Darnell e seus amigos à morte de Anne. Não havia sinais de luta, como respingos de sangue, nem no carro, nem no corpo de Anne. Além disso, a polícia encontrou os $1.000 em dinheiro que Anne tinha levado ao sair de casa. O dinheiro estava dentro do carro, junto com as roupas e os pertences dela. Então, nada foi roubado. Desse modo, após uma rápida averiguação, Darnell e seus amigos foram descartados como suspeitos. Alguns dias depois, saiu o resultado da autópsia realizada no corpo de Anne, e o relatório foi surpreendente. O documento afirmava que Anne não havia sofrido nenhum trauma, e que não havia sinais de lesões de nenhum tipo em seu corpo. Ela tinha uma pequena quantidade de álcool em seu sistema, mas uma grande quantidade de lidocaína. A quantidade de álcool era tão baixa que foi considerada irrelevante pelas autoridades. A lidocaína, um anestésico comum encontrado em produtos como o Bactin, ganhou mais atenção das autoridades. Anne estava usando Bactin para tratar as orelhas furadas, e a quantidade de lidocaína em seu corpo era considerável. De acordo com o detetive Sean Jones, se a garrafa de Bactin foi usada para envenenar Anne, a tampa deve ter sido removida à força. A presença de saliva da vítima na borda da garrafa foi uma pista importante. O legista de Baltimore concluiu que a causa da morte foi envenenamento por lidocaína. Contudo, não se sabia se a ingestão foi forçada ou feita por vontade própria de Anne. A polícia então encerrou o caso, declarando que Anne havia tirado a própria vida ao ingerir quase 200 ml de Bactin. Uma semana depois, o corpo de Anne foi levado de volta a Alexandria, na Virgínia, onde ela foi enterrada. Seus pais, Dan e Mary Jane, se recusaram a aceitar que a filha havia tirado a própria vida. Eles questionaram o fato de ela ter dirigido 80 quilômetros até Baltimore apenas para cometer suicídio. Para eles, isso não fazia sentido. Além disso, destacaram o fato de que Anne tinha uma lista de tarefas, com vários lembretes rabiscados nas costas de sua mão, quando o corpo dela foi encontrado. Entre esses lembretes estavam fazer o dever de casa e fazer as orações. Para os pais de Anne, isso não correspondia ao comportamento de uma jovem prestes a tirar a própria vida. Eles também questionaram como Anne teria conseguido abrir sozinha o frasco de Bactin sem tocar nele, já que, segundo o relatório policial, não havia impressões digitais da garota na garrafa. Os pais sabiam que havia saliva da Anne na tampa e na borda do frasco, mas para eles isso indicava que alguém havia forçado ela a beber o líquido. Ao receberem o corpo da filha para o enterro, Dan e Mary Jane notaram que haviam traumas no corpo, diferente do que foi relatado inicialmente pelas autoridades. Na verdade, Dan e Mary Jane não foram os únicos que notaram isso. A agente funerária responsável pelos preparativos do enterro, chamada Diane Downey, entrou em contato com a família McCann após notar várias marcas no corpo de Anne que ela achou que contradiziam o relatório oficial da autópsia. Lembrando que o relatório da autópsia afirmava que não existia nenhum sinal de trauma no corpo da vítima. Diane Downey, que apesar de não ser uma médica legista,
tinha uma certa experiência com corpos, já que trabalhava em uma funerária há alguns anos. Ela afirmou que havia indícios no corpo de Anne que indicavam que ela tinha sido severamente agredida e talvez até mesmo vítima de relações forçadas. Também houve relatos de que as pontas dos dedos de Anne estavam enrugadas, como se ela tivesse ficado encharcada por várias horas. Havia uma marca grande na testa dela que a agente funerária achou especialmente suspeita. O legista de Baltimore descreveu essa marca como um pequeno machucado, nada relevante, enquanto Diane, a agente funerária, alegou que parecia grande o suficiente para ser considerada uma pancada na cabeça. Havia outras marcas no corpo de Anne, uma acima da sobrancelha que os pais dela disseram que se assemelhava a uma queimadura de cigarro, e um padrão misterioso perto do tornozelo, que tinha a forma da letra J. Devido a tudo isso, os McCann não ficaram de braços cruzados e decidiram iniciar a sua própria investigação. Eles usaram suas economias e também o fundo da faculdade de Anne na esperança de descobrir o que realmente aconteceu com a filha deles. Contrataram o famoso legista Michael Baden e alguns detetives particulares para investigarem o caso. Após analisar os relatórios a respeito do caso, Michael Baden disse que ficou impressionado com o fato de o corpo de Anne ter sido encontrado perto de uma lixeira, porque as pessoas geralmente não tiram suas vidas perto de lixeiras. Mas a verdade é que não se sabe exatamente onde Anne supostamente tirou a própria vida, já que o corpo dela foi colocado atrás daquela lixeira pelo Darnell e seus amigos, conforme o depoimento do próprio Darnell. Em seus mais de 50 anos fazendo autópsias, Michael Baden afirmou que nunca ouviu falar de alguém que tirou a própria vida bebendo Bactine. Ele disse que, na sua opinião, não haveria lidocaína o suficiente em um frasco do Bactine para levar alguém à morte. Sobre as marcas no corpo de Anne, que se assemelhavam a agressões, Michael explicou que poderia ser algo natural do corpo, basicamente padrões formados pelo sangue à medida que ele se deposita no corpo após a morte. Os McCann também contataram o Dr. Keith Ablow, um psiquiatra famoso que leu os registros do caso e escreveu aos McCann dizendo que não seria correto afirmar que Anne tirou a própria vida. Decepcionados e desesperados, os McCann levaram a sua luta ao Capitólio e falaram com o senador Charles Grassley, um dos senadores mais poderosos do país e presidente do Comitê Judiciário do Senado. O senador enviou cartas à polícia de Baltimore, ao FBI e também à Bayer, que é a fabricante do Bactine. Em suas respostas, a polícia de Baltimore e o FBI mantiveram a sua investigação e a conclusão de que provavelmente Anne morreu por autoingestão de Bactine. No entanto, a Bayer alegou que havia informado anteriormente à polícia de Baltimore que a empresa não acreditava que a quantidade de lidocaína em um único frasco de 150 ml de Bactine causasse a morte de alguém. 3 meses após a morte de Anne, o detetive particular Jim Consis, contratado pela família McCann, encontrou 2 testemunhas em uma confeitaria no bairro de Little Italy, em Baltimore, que alegaram ter visto Anne. Uma garçonete disse que Anne estava acompanhada por outra mulher, que foi descrita como mais velha, com cabelo escuro, maquiagem pesada e um esmalte amarelo muito peculiar, com cor de vômito. Com base na descrição da garçonete, um desenhista criou um retrato falado da mulher misteriosa. Jim Consis esperava que encontrar essa mulher ajudasse a desvendar o caso, mas, apesar da família divulgar o esboço e várias pistas terem surgido, essa mulher não foi encontrada. A polícia de Baltimore, representada pelo detetive Sean Jones, também investigou essa pista sobre a mulher, mas não encontrou evidências concretas de que ela estivesse relacionada à morte de Anne. Sean Jones concluiu que, embora o depoimento fosse relevante, ele não pôde ser confirmado e não contribuiu para resolver o caso. Com isso, o tempo foi passando e nenhuma nova evidência surgiu. 3 anos após a morte de Anne McCann, um novo assassinato em Baltimore trouxe semelhanças com o caso dela. Uma mulher de 26 anos, chamada Lakeisha Player, foi encontrada morta e o seu carro havia sido roubado. O suspeito apontado pela polícia foi ninguém menos do que Darnell Kinlaw,
O mesmo homem que disse à polícia que colocou o corpo de Anne próximo à lixeira porque queria dar uma volta no carro dela com os amigos. No entanto, o detetive Sean Jones afirmou que os casos eram bastante diferentes, enfatizando que Darnell atirou em Lakeisha em um incidente de violência doméstica, enquanto o caso de Anne envolveu um envenenamento com lidocaína. Na ocasião, Darnell, que era namorado de Lakeisha, atirou nela diversas vezes e depois roubou o carro dela, indo embora e deixando o corpo da mulher dentro de sua casa. Darnell foi preso e condenado a mais de 30 anos de prisão. Após esse fato, os pais de Anne, que não sabiam o que fazer com o Volvo branco da família, no qual o corpo de Anne foi encontrado, segundo o depoimento de Darnell, decidiram doá-lo para a família de Lakeisha. Eles fizeram isso porque, pelo que parece, Darnell destruiu o carro de Lakeisha após uma perseguição, e a família dela acabou ficando sem carro. Depois de Darnell ter sido condenado pelo crime contra Lakeisha, ele foi mandado para a prisão de segurança máxima em Cumberland, no estado de Maryland. Os pais de Anne sempre quiseram falar com ele para tentar obter o máximo de informações possíveis sobre o que realmente aconteceu com a filha deles. Eles então decidiram ir até a prisão de segurança máxima para falar com Darnell. O pai de Anne, Dan, revelou que eles não acreditam que Darnell tenha tirado a vida de Anne, mas queriam entender melhor as circunstâncias em que ele encontrou o carro dela e se ele teve algum contato com Anne antes dela morrer. No entanto, quando os McCann se encontraram com Darnell, o criminoso não quis falar muito e apenas disse que não tinha nada a ver com a morte de Anne e que também não tinha mais nada para acrescentar no caso. Os McCann continuaram a criticar o Departamento de Polícia de Baltimore pela má condução da investigação no caso da morte de sua filha. A polícia de Baltimore manteve a conclusão de que Anne McCann tirou a própria vida bebendo Bactine. Os policiais citaram várias coisas que Anne escreveu, incluindo a carta que ela deixou em sua cama e 2 outras cartas encontradas com seus pertences pessoais dentro do carro. Segundo eles, o conteúdo dessas cartas indicava que a saúde mental de Anne já não estava tão boa. A polícia chegou a liberar o conteúdo, ou pelo menos uma parte dele, porque a família de Anne se recusava a admitir a teoria oficial. Em uma dessas cartas, Anne escreveu que estava muito deprimida e sofrendo de anorexia. De acordo com as autoridades, a própria carta que Anne deixou para os pais, na qual dizia que não era para eles procurá-la, tinha um teor de despedida, típico de alguém que queria tirar a própria vida. No entanto, apesar de as autoridades estarem convictas de que Anne tirou a própria vida, os pais dela não aceitam isso. Uma coisa que intriga a todos que acompanharam esse caso é o fato de o frasco de Bactine não ter as impressões digitais de Anne nele. Havia saliva dela na tampa e na borda do frasco, mas, como já foi dito anteriormente, seria impossível ela conseguir abrir o frasco usando somente a boca. Isso leva muitas pessoas a acreditar que alguém forçou Anne a tomar o Bactine e que, de fato, assim como os pais dela acreditam, ela foi vítima de um crime. Outros fatos que ocorreram deixaram esse caso ainda mais intrigante. O coração e o cérebro de Anne foram perdidos depois que a autópsia foi feita. Eles não foram colocados de volta no corpo, e nem foram armazenados pelo escritório do legista. Ninguém sabe explicar como esses órgãos foram perdidos e quem seria o culpado por isso. E, infelizmente, isso impede que qualquer análise forense ou toxicológica seja feita novamente. Além disso, o disco rígido do computador de Anne também foi perdido pela polícia de Baltimore. Outra coisa foi que a polícia não conseguiu recuperar as imagens das câmeras de segurança da vizinhança de Perkins Homes, onde o corpo de Anne foi encontrado atrás da caçamba de lixo. O departamento de polícia alegou que todas as câmeras da região estavam fora de serviço. No entanto, a prefeitura alega que isso não é verdade, e os moradores da região também afirmaram que as câmeras sempre estiveram ativas, inclusive na época do crime. Talvez, se a polícia de Baltimore tivesse ido atrás das imagens dessas câmeras, não haveria dúvidas a respeito do que realmente aconteceu com Anne McCann. Sobre a teoria de Diane Downey, a agente funerária responsável pelos preparativos do enterro, que disse que havia indícios de que talvez Anne tivesse sido vítima de relações forçadas,
ela foi refutada. Todos os patologistas, incluindo o especialista contratado pelos McCann, afirmaram que não havia nenhum sinal de relações forçadas na vítima. Apesar de as autoridades se manterem convictas de que Annie McCann tirou a própria vida, há lacunas no caso que ainda deixam muitas pessoas intrigadas. Mas e vocês? Acreditam que de fato Annie tirou a própria vida ou ela foi vítima de um crime? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.